Aí galera, esse aqui vai ser um vídeo diferente dos outros vídeos, né? Queria mostrar essas revistas aqui das antigas, lá da década de 80, né? E de onde surgiu a minha paixão pela eletrônica, né? Então minha paixão pela eletrônica, ela surgiu de uma revistinha dessa, ela vinha com uma plaquinha dessa de circuito, certo? E eu achava aquilo mágico. Tinha um shopping lá na minha cidade, em Recife no caso, né? E nessa loja chamada Armazém, que era uma importadora, vendia essas revistas de eletrônica. Aí eu olhei assim, pra mim é como se fosse magia, sabe? E na verdade a número um mesmo que eu comprei, eu tinha na época, eu tinha 8 anos. A número um, é, ela não tá aqui, eu tenho que procurar, mas ela não tá aqui. Ela falava tudo sobre o 555. Falava tudo não, mas tinha uns 20 projetos do 555 e era do Bartolo Fittipaldi, que fazia uma parceria com o Beda Marx, certo? Então naquela época você tinha Beda Marx, que se eu não me engano ele era um arquiteto, ele não era engenheiro eletrônico nem técnico, ele era arquiteto, mas o cara extremamente criativo, o cara gênio, sabe? E tinha assim um diferencial, sabe? Que ele realmente ele ensinava a eletrônica nas publicações dele, sabe? Ele ensinava mesmo assim, principalmente para quem estava começando. E ele ia dizendo todos os macetes, porque eletrônica, gente, é cheia de truque, de macete, entendeu? Ser de ouro ligado desse jeito e tal, para quem olha de primeira acha tudo muito complicado. E ele realmente ensinava. Então tinha Beda Marx, tinha a Saber Eletrônica de Newton C. Braga, uma curiosidade de Newton C. Braga, grande engenheiro, grande físico também, eu acho que também é físico, irmão do novelista Gilberto Braga, certo? E ele está vivo, é um grande mestre da eletrônica, certo? E a revista dele também comprava na época e eu achava um pouco mais complicada, né? Não que ele não guardasse, quisesse guardar conhecimento, mas que o Beda Marx ele passava os macetes mesmo, sabe? Os macetes mínimos. Mas Newton C. Braga também é muito bom. Essa aqui, ó, principalmente, essas publicações aqui, ó, amplificadores, aí ele pega uma coletânea, certo? Pô, bacana, é arretado assim. E, e assim, a curiosidade só aumentando, né? Eu queria saber, entrar naquele mundo de magia da eletrônica e queria saber tudo aquilo. Eu tinha uma vontade de saber, de descobrir, porque aquilo realmente parecia magia para mim. É magia, né? Por exemplo, um transmissor, você transmitir a voz e sair para uma criança, pô, é algo assim, sabe? É algo mágico, não tem outra palavra não. Você vendo acontecer, você sabendo que você é, projetou aquilo, você como se você soubesse interferir na natureza, né? Você lembra que tinha um desenho animado, o He-Man, tinha um mágico chamado Gorko, né? Ele não era um mágico muito top, mas ele tinha aquela curiosidade, o mínimo da mágica, né? Ele alterava a natureza, né? Então era como se fosse assim, um iniciante eletrônico, ele era feito um Gorko. E o top da eletrônica, se fosse mal, ele era um esqueleto, se fosse bom, ele era feiticeira, vamos dizer assim. Então, o cara que sabia eletrônica, ele alterava a natureza, vamos dizer assim, né? Até porque a gente lida com átomos, com elétrons, né? Que no qual a gente nem sabe realmente como. A gente tem um modelo, mas a gente não sabe como é. Então era tudo muito mágico. Só que o que é que aconteceu? Com o passar do tempo, aí eu tinha uns vizinhos lá, né? Que é coisa de criança também, né? Mas ele dizia: Ó, tu só vai aprender eletrônica se tu souber matemática. E eu não era na época muito bom de matemática. Eu gostava de matemática, mas tinha dificuldadezinha assim, né? Eu tinha um TDAH na verdade, né? Sempre tive, né? E se eu era ruim na leitura para ler, tinha muita dificuldade de ler uma página, a matemática, pelo menos o cálculo assim, quando eu acertava, me animava, certo? Então, tinha aquela coisa, ó, tu só vai aprender eletrônica se souber matemática. Aí caramba, isso eu tinha já meus 12 13 anos, certo? E aí já estava entrando em álgebra lá na sétima série, né? Aquelas propriedades, trinômio do quadrado perfeito, aquelas paradas todas. Até que chegou a oitava série, aí tinha as equações de segundo grau, aí eu comecei a ver que tinha, aí depois, primeiro ano, seno e cosseno, eu digo, opa, esse negócio de seno e cosseno, eu já vi alguma coisa na revista que tem a ver com
com um negócio de impedância, de reatância, que eu já vi e não entendia nada. Eu tinha dificuldade grande, né? Porque, é, então, eu comecei a estudar, entrei no curso de engenharia elétrica, certo? E fiz o curso de telecomunicações, certo? Na época era chamada telecomunicações regime especial. Você fazia o segundo grau e depois fazia um vestibular, vamos dizer assim, para entrar. E aí peguei esse livro aqui, maravilhoso, para aprender a você calcular mesmo, né? Transmissores, receptores, né? Esse livro é de um Cefet do Paraná, se eu não me engano. É excelente. Naquela época, mas o melhor mesmo, o melhor para mim, o melhor livro que eu comecei pronto, a magia começou é esse aqui, é o de Malvino, certo? Esse livro de Malvino, foi o primeiro. Esse aqui, é maravilhoso, esse aqui é maravilhoso, porque começou a desvendar, certo? Aquilo que era segredo, que era o segredo, pouco eu jamais poderia saber. A matemática também deve ser muito avançada. Caramba, com esse livro aqui foi desvendando, velho. O cara foi muito bacana, o tal do Malvino, ele foi muito bacana com quem estava começando, sabe? Assim, facilitando as coisas, assim, por aproximação, né? E aí eu fui lendo também outros livros, né? Que vai parâmetros H, tal, beleza, muito, muito top, assim, muito massa. E ele realmente foi facilitando, né? Mas assim, um outro tipo peguei o livro, o Boylestad, tenho eles, eu tenho até a versão moderna deles também, já li, já resolvi, eu acho que praticamente todos os exercícios, né, que eu queria saber, a eletrônica, a matemática dela na época. Mas realmente o aprendizado mesmo, quando eu digo assim, pô, aprendi mesmo, foi quando botei a mão na massa, entendeu? Então assim, tem uma coisa aqui que não sei se é no mundo ou se é no Brasil, eu não sei dizer, mas que fica com aquela coisa, sabe? Se tu tem conhecimento prático, é como se tu tivesse um conhecimento de segundo nível, né? Conhecimento prático, tu tem um conhecimento de segundo nível, e conhecimento teórico é um conhecimento de primeiro nível. Então, se tu sabe, tu tem um conhecimento prático, tu não é engenheiro, pô, tu é um técnico, e o técnico, assim, pô, velho, eu vi que isso é um grande engano, sabe? Grande, grande engano mesmo, entendeu? Veja, eu poderia fazer a seguinte pergunta para vocês, veja só. É, eu sou aqui de Pernambuco, certo? Sou aqui de Pernambuco. E eu ia fazer uma pergunta assim. Você imagine que existe um cientista japonês, um geógrafo, que ele estudou o sertão de Pernambuco. Estudou profundamente, certo? Muito. O cara teve PhD sobre o sertão de Pernambuco. O cara sabe tudo mesmo e assim leu 200 livros sobre o sertão de Pernambuco, a geografia, a meteorologia, a vegetação, tudo, o povo, entendeu? A economia, tudo, 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 certo? O cara sabe tudo, só tem um problema, o cara nunca foi pro sertão. Nunca esse cara, esse japonês, ele foi para o sertão de Pernambuco. Nunca, nunca, nunca. Enquanto isso, lá na cidade de Cabrobó, tem um matuto que infelizmente ele não sabe ler, certo? O matuto não sabe ler. E esse matuto, ele vive no sertão. A pergunta é, quem sabe mais sobre o sertão? O matuto ou esse japonês? Quem é que sabe mais? Certo? Aí eu vou acrescentar para tornar a questão ainda mais curiosa, certo? Além desse japonês saber, além desse japonês saber tudo, ou quase tudo, muita coisa, né, que ele estudou, ele também gosta das músicas do sertão do Nordeste, Luiz Gonzaga, tal, entendeu? Ele sabe, ele sente uma certa emoção quando ele escuta aquela música do Sabiá, entendeu? Ele também sente uma emoção quando escuta Asa Branca, ele ouve aquelas músicas dos grandes artistas do sertão do Nordeste brasileiro, certo? Mas ele nunca esteve lá, né? Então, assim, eu acho que o fato dele saber essa parte artística é um conhecimento a mais do que ele não saber. Eu acho que ele fica quase empatado com o sertanejo, certo? Mas, assim, o sertanejo, ele vive. Se o sertanejo, aquele sertanejo, ele escutar a música Sabiá, certo? Ele vai saber o que é que significa aquilo dali, ele vai sentir, certo? Só ele vai sentir. O japonês, ele pode ter uma sensibilidade muito grande, mas ele jamais vai sentir como o sertanejo que é de lá,
certo? Aquela música não vai tocar como ele, entendeu? Então veja, gente, que tem dois tipos de conhecimento que se completam, sabe? Se complementam, na verdade, né? Então, assim, o conhecimento teórico, ele é excelente para você que quer repassar o conhecimento, porque é uma linguagem. A matemática, assim, é uma linguagem, ela está descrevendo os fenômenos da natureza. Ela é de grande importância. Mas ela veio da prática, ela veio da observação prática, certo? Ela é uma linguagem universal, que vai fazer com que mesmo com que a pessoa, outra pessoa que nunca tenha ido para o sertão de Pernambuco, saiba muita coisa sobre o sertão de Pernambuco, certo? Coisa que só seria possível se ela estivesse lá. No entanto, essa linguagem vai fazer, a linguagem matemática, no caso, fazendo paralelo aqui, vai fazer com que a pessoa saiba muito. Mas a gente tem que ter consciência que essa linguagem, ela é uma abstração. Não pense que você vai, voltando agora para a eletrônica, né, desse paralelo, não pense que você vai, assim, eu vou calcular por todas as impedâncias aqui, as reatâncias, e quando chegar no circuito, vai estar tudo perfeito lá, sabe? Vai bater, e o cálculo que eu fiz do amplificador de potência, ele vai ser tudo no papel. Quando chegar lá, não, vai dar bem aproximado, mas não pode ter certeza que não vai ser igual, não. Isso essa certeza que você acha, na verdade, é uma abstração mental também, entendeu? Está bem perto, mas você vai ter que fazer ajustes, certo? Porque o fenômeno, até um filósofo, acho que foi o Kant, né? Ele disse que existia uma diferença entre o fenômeno e aquilo que a gente entende do fenômeno. Então, entre o fenômeno, que é o que realmente ocorre na natureza, e o que a gente representa esse fenômeno na nossa mente, existe uma diferença, existe um filtro. Existe um filtro, a nossa mente, ela filtra, certo? A gente podia aqui, vamos viajar na maionese agora. Se tivesse uma inteligência alienígena, certo? E que ela viesse para cá, para o planeta Terra, e muito provavelmente ela deveria conhecer esse alienígena aí, suposto, deveria conhecer de eletrônica, né? Para fazer os circuitos dele, a nave dele. Você acha que ele ia aprender eletrônica do mesmo jeito que a gente descobriu aqui, com Tesla, com Faraday? Não ia não. Ele ia passar esse conhecimento de eletrônica de uma forma completamente diferente do que a gente aprende. Entendeu? Completamente diferente. Eficaz como a nossa, mas diferente, né? Então, assim, isso demonstra que existe um filtro na nossa mente, certo? A matemática, ela vai ser uma linguagem que ela vai diminuir a filtragem, assim, vai fazer com que chegue mais próximo ao normal, ao que realmente acontece, mas o que realmente acontece mesmo, a gente nunca vai saber. Só se a gente pudesse tirar a mente da gente e entrar no circuito ali e visse, entendeu? Porque o fenômeno realístico de verdade a gente é impossível, a gente nunca vai saber. Então, com isso, gente, eu concluo que a experiência prática, o indivíduo que está, é um conhecimento assim, sabe? Eu realmente não sei dizer qual o mais importante, sabe? Eu acho que a prática é mais importante. Eu sou mais pendente para a prática, sabe? E eu acho assim que a melhor forma de ensinar eletrônica é de trás para frente, sabe? É de trás para frente, é você fazendo, e aí você vai colocando de um nível mais fácil, mas que não seja mentiroso, certo? E daí, à medida que quem está aprendendo fique curioso, aí você se aprofunda, certo? Mas o ganho com a eletrônica, ele tem que vir o mais cedo possível, certo? Você tem que fazer e ver, e a pessoa tem que fazer e ver, ter a emoção de ver um transmissor de FM transmitindo sua voz ou uma música, um amplificador que você fez funcionando. Isso é uma alegria, assim, sabe? Que é espiritual, é fora do comum, sabe? Então é isso aí, gente. Esse é o primeiro papo aí. Espero que vocês tenham gostado aí. E se quiserem comentar aí sobre a experiência com a eletrônica de vocês, particular, fiquem à vontade aí.